Imagine só, estamos aqui analisando juntos os bastidores da economia russa, e o que surge não é um cenário de prosperidade, mas uma realidade cada vez mais preocupante. O Fundo Nacional de Bem-Estar, aquele colchão financeiro que deveria garantir estabilidade, está se esgotando a olhos vistos. E não é exagero dizer que o que estamos testemunhando é um verdadeiro aperto nos cofres do Kremlin. Vamos aos fatos. Quando Putin sobe ao palco em eventos como o Fórum Econômico de São Petersburgo, suas palavras são cuidadosamente escolhidas, quase ensaiadas. Ele pinta um quadro otimista, mas a verdade é que nos bastidores, o que se ouve é bem diferente. Especialistas, empresários e até mesmo aliados do governo não têm pudor em admitir: a economia russa está à beira do colapso. A produção industrial despencou, setores inteiros que antes recebiam investimentos pesados agora patinam, e o desemprego disfarçado, aquele que não aparece nas estatísticas oficiais, é uma bomba relógio. Para piorar, a inflação que o governo tenta maquiar, corrói o poder de compra e sufoca qualquer chance de recuperação. E o que sustenta, afinal, essa economia em frangalhos? A resposta é simples e assustadora: o dinheiro do Fundo Nacional de Bem-Estar. Hoje resta um pouco mais de 28 trilhões de rublos, uma quantia que na prática mal cobre o rombo previsto no orçamento. Com o barril de petróleo a $60, o déficit pode chegar a impressionantes 3,7 trilhões de rublos. E não pense que o governo tem um plano B. A solução que vem sendo ventilada é tão arriscada quanto desesperada: desvalorizar o rublo, transformando-o em uma moeda mais fraca, ou, pior ainda, colocar as mãos nas economias dos cidadãos russos. Sim, você entendeu direito. Estão cogitando usar o dinheiro que os russos guardam nos bancos para tapar o buraco deixado pela guerra. Uma medida que, além de impopular, pode levar a uma crise de confiança sem precedentes. Mas não para por aí. Os gastos militares, que já consomem absurdos 6% do PIB, um patamar insustentável até para países ricos, começam a ser revistos. Não por boa vontade, mas por pura necessidade. A economia russa simplesmente não aguenta mais esse ritmo. E quando olhamos para o futuro, a situação fica ainda mais sombria. O Fundo Nacional de Bem-Estar, que por anos serviu de muleta para o governo, está prestes a secar. Sem ele, o que sobra? Apenas uma fonte de receita: as exportações de petróleo e gás. Só em 2024, a União Europeia comprou 24 bilhões de dólares em energia da Rússia, um terço de todo o orçamento do país. É por isso que cada sanção que limita o preço do petróleo russo, como o teto de $60 por barril, é uma facada nas finanças do Kremlin. Para se ter uma ideia, quando o governo russo elaborou o orçamento de 2025, partiu do pressuposto de que o barril de petróleo custaria $70. Com essa projeção, o déficit ficaria em 1,3 trilhão de rublos. Mas a realidade bateu a porta. O preço caiu para $57 e o rombo no orçamento disparou para 3,8 trilhões. E agora? O que resta é um Fundo Nacional de Bem-Estar com míseros 2,7 trilhões, uma gota no oceano diante das necessidades do país. A conclusão é clara: a Rússia está encurralada. A guerra, que deveria ser uma demonstração de força, virou um peso insuportável. As sanções, que muitos duvidavam que funcionariam, estão mostrando sua eficácia. E cada decisão econômica tomada pelo Kremlin hoje é um reflexo do desespero, não da estratégia. O que nos resta é acompanhar de perto, porque o que acontece na Rússia não fica na Rússia, afeta o mundo inteiro. E no fim das contas, a conta desse desastre será paga pelo povo russo, que já sofre as consequências de uma economia à beira do abismo. E o preço do petróleo, que deveria ser a tábua de salvação do Kremlin, despencou para níveis que expõem a fragilidade de toda a sua estratégia. A cotação do Brent, que chegou a ultrapassar os $90 no auge das tensões, agora oscila entre $64 e $65 o barril, um patamar que, para a Rússia, é sinônimo de desastre. Porque quando se constrói um orçamento baseado em projeções otimistas, como $70 por barril que Moscou sonhava, cada dólar a menos é um rombo que se alarga. E não há mágica fiscal que conserte isso. O déficit, que já era uma preocupação, agora se torna uma ameaça concreta. Sem receitas suficientes para cobrir os gastos, especialmente aqueles que não geram retorno, como a guerra, o governo russo se vê diante de um dilema insolúvel: cortar despesas essenciais ou imprimir mais dinheiro e alimentar a inflação. E como sabemos, a inflação não é apenas um número abstrato. Ela corrói salários, devora poupanças e transforma o cotidiano dos cidadãos em uma corrida desesperada para manter o poder de compra.
Os economistas do regime tentam vender a narrativa de que tudo está sob controle, de que o resfriamento planejado da economia é uma estratégia deliberada para conter a inflação. Mas quem conhece a realidade por trás dos números sabe que não há planejamento algum, apenas improviso. Quando o ministro das Finanças admite em público que a única saída é ter fé, fica claro que as ferramentas convencionais já não funcionam. E quando um país precisa recorrer a metáforas místicas para justificar sua política econômica, é sinal de que o colapso está mais próximo do que se imagina. A verdade é que a Rússia está presa em uma armadilha. Para estimular o crescimento, precisaria reduzir as taxas de juros e injetar liquidez na economia. Mas com a inflação fora de controle, qualquer movimento nesse sentido só pioraria a situação. Por outro lado, manter as taxas altas para conter os preços sufoca a atividade produtiva e aprofunda a recessão. É um círculo vicioso, onde cada decisão agrava um problema sem resolver o outro. E o pior é que, enquanto o governo brinca de equilibrista, a população paga a conta. Os salários não acompanham a alta dos preços, os investimentos minguam e a confiança no futuro se esvai. Não há discurso patriótico que compense a realidade de uma economia em queda livre, onde até os mais otimistas já não conseguem esconder a verdade. O modelo russo está esgotado. E quando a última cortina cair, não serão os generais ou os burocratas que sofrerão as consequências, mas milhões de pessoas comuns que já vivem no limite.